sobre a excitação de músculo esquelético. Deixar minha contribuição aqui. Então a gente tem um processo de excitação, mas antes vamos ver aqui como é que fica a estrutura anatômica aqui. Ele refere isso aqui como mostra que a união, né, neuromuscular, como é que é feita. Então a gente primeiro entender que existe uma parte motora e uma parte sensitiva, né? Ele diz assim, ó, aqui está a medula espinhal. Ele fala assim, a parte anterior, a parte da frente é motora, né? Ou seja, ela que vai enviar esse sinal aí, né? Eferente. E a parte sensitiva, que é a aferente, que vai receber esse sinal. Então a gente vai lá, sente, né? Pela parte posterior, né, que é sensitiva, e aí dá o comando da contração muscular pela parte anterior, pela parte da frente, certo? Então, né, no sensor do toque, a gente sente e ele manda esse sinal. Ele está se referindo aqui à parte anterior e posterior com relação à medula espinhal. Ele diz aqui também que cada terminação nervosa é formada por uma união neuromuscular e que 98% das fibras musculares tem apenas uma união. Quer dizer o seguinte, cada fibra dessa tem uma uniãozinha aqui no neuromotor. Para cada fibra muscular existe uma união, né? Existe aquela hendidura, né? O vale sináptico, etc., com o nervo e ligado ao músculo. Já diferentemente do músculo liso, né? Que eles são interligados aí. Então, para cada um tem uma união também neuromuscular, certo? A parte anatômica, ele refere aqui que a terminação nervosa invagina o músculo, né? Falando agora desse vale aqui, né? Como é feito. Aqui é o nervo e aqui é o músculo, como eu falei, né? Para cada uma terminação nervosa dessa, vem para cada uma fibra. Aqui é a fibra muscular e aqui é o nervo. Ele diz assim, ó, a terminação nervosa invagina o músculo, a gente tá vendo aqui, ó, invaginando o músculo, né? Porém, permanece por fora. Perceba que ela não entra, então tá aqui por fora aqui. As células de Schwann, elas além de fazer o processo lá, né, que recobre o nervo para pular esse impulso elétrico, como a gente aprendeu anteriormente, ela também faz a cobertura desse líquido, ou seja, ela como se ela fechasse essa região aqui, ó, para que tudo que acontecer aqui dentro não venha aqui para esse meio aqui, certo? Esse meio extracelular. Então ele mantém tudo que é liberado aqui dentro dessa hendidura aqui, né, desse vale sináptico, né? Tudo que seja liberado permaneça aqui dentro. Então ela também tem essa função. E ele diz assim, ó, que a invaginação forma um vale sináptico, que é esse maior aqui, né? E esse vale sináptico a gente vai ver que tem hendiduras aqui, ó, subneurais, que são as menores, e a gente tem essa aqui, hendidura sináptica, que é essa região aqui, certo? Então, a gente tem um vale, que é o maior, né? Tem a hendidura aí, que é a parte aqui menor, e além disso a gente tem outras hendiduras subneurais aí, que são as menorzinhas. Beleza? O que é que diz aqui mais? Que a célula de Schwann, como eu falei aqui, ó, ela impede, né, de sair todas as substâncias, as moléculas que estão aqui nessa região. Então ela impede a saída da acetilcolina, que ela é liberada aqui dentro até essa região aqui. Então ela impede que essa acetilcolina, né, venha para essa região aqui e acabe se perdendo. O que mais que eu anotei aqui? Que a invaginação é a maior, né? As hendiduras subneurais são as menores, e já a hendidura sináptica é o espaço entre esse nervo e o músculo, certo? Então, a hendidura sináptica é o espaço, o vale é o todo, e a hendidura subneural é o menorzinho, certo? O menorzinho. Agora falando sobre a acetilcolina. Então a gente tem aí a acetilcolina, função dela pré-sináptica e pós-sináptica. Como assim pré? Aqui dentro, né, como ela se comporta, e depois que ela libera aqui nessa região, nessa hendidura sináptica, como é que ela vai se comportar aqui nessa região. Então, falando dela pré-sináptica, ela fica no terminal axônico, né, tá lá o terminal, ela fica aqui no terminal axônico, né, em formas de vesículas, né, e nesse terminal axônico a gente também contém muitas mitocôndrias aqui também, né, como ele falou, como mostra aqui na imagem, tá vendo? Ela fica aqui dentro desse terminal, em forma de vesículas, são as amarelinhas aqui, ó. E aqui também tem muitas mitocôndrias, né? Várias mitocôndrias ali desenhadas. Ele diz assim, é liberada por exocitoses dessa hendidura, né? Na hendidura sináptica, naquela região, e é a única que atua na contração muscular.
ela é inativada por essa acetilcolinesterase, que fica ali na hendidura sináptica. Essa acetilcolinesterase impede a relaxação muscular contínua, ou a recitação muscular contínua, ou seja, ela inativa essa acetilcolina para que você consiga relaxar essa musculatura, para não ficar lá agregada ao receptor. O potencial de ação no terminal axônico, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir os canais de cálcio que são ativados por voltagem, certo? Esse cálcio que fica no meio extracelular vai lá e libera essas vesículas de acetilcolina, uma média de 125 vesículas. Ou seja, quando vem lá, tá aqui o nervo, esse potencial de ação, né? Lembra lá? Para contração, ele vem lá, ele chega aqui nessa região, o que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui, ó, nessas regiões aqui, ó, os canais de cálcio. Esse cálcio vai vir aqui e vai atuar liberando as vesículas de acetilcolina para essa região daqui. Certo? Aproximadamente 125 aqui, vesículas, como ele falou ali. Beleza? Já após sináptica, depois de liberar essas vesículas lá dentro desse vale, né? Dessa hendidura, depois de liberada aqui nessa região, o que é que vai acontecer? Essa acetilcolina, duas delas vão ativar os canais de sódio. Elas vão chegar lá, né, e vão ativar esses canais de sódio e vai permitir com que esse sódio, né, ative outro potencial de ação, certo? Ative outro potencial de ação, fazendo com que acabe aí despolarizando toda a musculatura para que gere essa contração. Então, o que foi que eu anotei aqui, ó? Que o sódio entra na membrana muscular através dos canais de sódio ativado por essa acetilcolina que foi liberada. Ou seja, vai ter lá um canalzinho na hendidura sináptica, assim, um canalzinho lá de sódio. Essa acetilcolina que foi liberada lá por exocitose vai agregar duas aqui, vai ativar esse canal de sódio, que vai abrir vários canais e vai despolarizar toda essa região. Vai emitir um sinal, um potencial de ação ao longo de toda a fibra muscular, certo? Ou seja, isso vai gerar um umbral que vai ativar outros canais de sódio. E esse potencial de ação na placa terminal vai ativar também os canais de sódio ativado também por voltagem. Então é como se fosse uma reação em cadeia. Ele vai chegar aqui, vai liberar a acetilcolina, essa acetilcolina vai chegar aqui, ó, e vai ativar o canal de sódio. Esse sódio vai despolarizar toda essa musculatura, assim, ó, vai sair despolarizando e emitindo um sinal em toda esse músculo aí esquelético, certo? Aí ele fala o seguinte: acoplamento. Ele já diz o seguinte, ó: esse potencial de ação ainda não é o sódio que vai gerar a contração muscular. Esse sódio, depois de gerar esse potencial de ação, ele vai fazer o seguinte: ele vai ativar os canais de cálcio. E é esse cálcio que vai ativar a troponina C, lembra? Para poder gerar a contração. Mas ele diz assim, ó: nos túbulos T, certo? Que é uma extensão interna da membrana celular, que fazem parte também do meio extracelular, apesar de estar dentro da célula. Eles vão às zonas profundas das fibras musculares. Nesses túbulos T, o potencial de ação vai chegar através de quê? Dos canais de sódio. Lembra? Os canais de sódio vai sair despolarizando toda essa musculatura. E aí sim, no retículo sarcoplasmático, que são cisternas do meio extracelular, a gente vai ter lá reservas de cálcio e esse cálcio vai ativar essa troponina C para que gere a contração muscular. Certo? Então é tanto através do retículo sarcoplasmático quanto também dos túbulos T. Ou seja, os canais de cálcio ativados por voltagem, eles ficam tanto no túbulo T quanto no retículo sarcoplasmático. Deixa eu abrir uma foto aqui, ó. Vamos supor que aqui está a hendidura, certo? Aqui está a hendidura e tudo isso verde aqui, ó, são os retículos sarcoplasmáticos e esse de amarelinho aqui, ó, são os túbulos T, tá vendo? Essa hendidura está aqui numa fibra muscular, por exemplo. Vou pegar nessa daqui. Tá vendo que aqui é uma fibra, aqui é uma fibra, aqui é uma fibra, aqui é outra fibra, certo? Então ele faz assim, na verdade aqui é uma miofibrilha, uma fibra é tudo isso aqui, perdão, certo? Então aqui vai ter um vale. Então esse neuro vai liberar a acetilcolina e esse cálcio que vai ingressar aqui vai gerar um potencial de ação para tudo isso aqui. Quando ele gera esse potencial de ação, dentro dessa zona verdezinha e amarela, que são os retículos e os túbulos T, contém cálcio.
Isso contém cálcio. E esse cálcio aí sim, eles vão poderem sair daqui, porque seus canais foram abertos. E aí sim ele vai se grudar lá a troponina C para que gere essa contração muscular. Certo? Então, pensa assim, é todo um processo, né? Vem um potencial de ação lá de cima, no nervo. Esse potencial de ação vai abrir o cálcio para entrar no nervo e liberar a acetilcolina. Essa acetilcolina vai descer para a hendidura sináptica lá para o vale, vai agregar duas, liberar outros canais de cálcio, que vai liberar outro potencial de ação, e aí esse sódio, vai abrir os canais de sódio, perdão, que vai gerar outro potencial de ação. Esse potencial de ação vai chegar até os túbulos T e os retículos sarcoplasmáticos e vão abrir o cálcio para eles gerarem a contração. Perceba que o cálcio ele tem função tanto de liberar acetilcolina, né? Tanto de liberar acetilcolina, quanto também de fazer a contração muscular. Já o sódio ele só tem função de que aqui? De gerar esse potencial de ação para abrir esses canais de cálcio. Beleza? Então, assim que funciona. Ele diz aqui também que dentro desse retículo e desse sarcoplasma existe uma calcequestrina mais as bombas de cálcio que vão fazer reingressar depois, né, de liberar esse cálcio para as contrações. Eles fazem voltar aí para o seu estado anterior aí, o primário, né, essas bombas de cálcio e também essa calcequestrina aí que atua, né, fazendo com que esse cálcio volte ao processo anterior para que gere um novo potencial e eles possam sair de novo para gerar contração. Contração do músculo esquelético, diz aqui que 40% do nosso corpo é de esquelético, sendo que 10% é de músculo liso e cardíaco. O músculo cardíaco tem uma particularidade, né, como a gente vai ver lá depois nos outros vídeos, e o do músculo liso também. Ele diz aqui que a fibra muscular é a célula muscular que estende por todo o músculo. Então, ou seja, a gente tem aqui uma fibra muscular e várias fibras vai formar um músculo, certo? E essa fibra é formada por miofibrilhas. E dentro dessa miofibrilha vai conter lá os filamentos de quitina, miosina, que a gente forma o sarcômero lá, né? Que é a unidade básica funcional, entendeu? Então, esse sarcômero é formado por miosina, actina, etc, etc. Então, a fibra é a própria célula, certo? A célula é a fibra. O sarcolema. Sarcolema é a membrana, né, da fibra muscular, ou seja, foi formada por polissacárido e colágeno. Nos extremos se fusiona com os tendões e envolve a miofibrilha, túbulos T e retículo. Então aqui, ó, o sarcolema é toda essa membrana aqui, ó, tá vendo aqui o nome aqui, sarcolema? Então essa folha aqui que tá assim, ó, ela vai envolver tudo isso aqui, ó. Então ela vai envolver quem? Vai envolver a miofibrilha, vai envolver o túbulo T, vai envolver o retículo sarcoplasmático, ela sela isso aqui, certo? Já a miofibrilha, que é aquela parte menor, diz assim, é a parte da fibra muscular, ou seja, é um trechozinho desse aqui, ó, de uma fibra dessa muscular, certo? Circundadas, né, circuladas por túbulos T e retículo sarcoplasmático. E dentro dela possui estruturas, né, que são lá estruturas delgadas e estruturas grossas, né? Então essas estruturas delgadas são a banda I e estruturas grossas são a banda A, sendo que a banda I é formada por actina e a banda A é formada por miosina e actina, certo? Ele diz assim que proteína tinina sustenta a actina e a miosina. Não sei se isso vai cair, mas se ele se referir à tinina, qual é a função dessa tinina, dessa proteína? É sustentar a quitina e a miosina. Então aqui, quem é essa miofibrilha? Como ele fala aqui, circuladas por, olha lá, uma miofibrilha dessa aqui, ela é circulada, aqui o nome aqui miofibrilha, é circulada por quem? Por esse verdinho aqui, que são o retículo sarcoplasmático, e esse amarelinho aqui, que são os túbulos T. Lembrando que túbulo T e sarcoplasmático são locais de reserva de cálcio, e eles envolvem lá toda essa estrutura, certo? Falando sobre o sarcômero. O sarcômero é a menor unidade funcional e ele fica entre o disco Z. Então a gente tem aqui entre um Z e outro Z, a gente tem esse sarcômero que é essa região. Eu fiz só um esquemazinho aqui para dizer o seguinte, ó, que a banda A, né, que é daqui até aqui, ela é formada por, deixei até de verde aqui, ó, actina e miosina.
A banda Z é o sarcômero e a actina é a banda I. Então, banda I, actina. Banda A, miosina e actina. Banda Z, entre uma Z e a outra Z, é o filamento, é o próprio sarcômero. Certo? Então, botei aqui, ó, botei aqui o Z, botei túbulo T a túbulo T. Então, é de um túbulo T até outro túbulo T, certo? Formando aí o sarcômero. Ele fica entre esses dois aí. O que é que tem mais? Aqui nada mais. Sarcoplasma. Sarcoplasma é o citoplasma da fibra muscular. Contém substâncias importantes. Sarcoplasma, na foto aqui, ele não tem, ó, é o que está aqui dentro. É a estrutura aquosa que está aqui dentro, né? O citoplasma do músculo. Então ele diz assim, existem substâncias como fosfocreatina, glicogênio, metabólicos oxidativos, trifosfato de adenosina, potássio, magnésio e fósforo, certo? Potássio, magnésio e fósforo. Lembrando que aqui não tem cálcio, por quê? Porque cálcio fica no retículo e não no sarcoplasma. Também contém mitocôndrias para fazer o processo de ATP. Retículo sarcoplasmático. Aí sim, ó, reserva de cálcio, isso aqui é importante, reserva de cálcio, certo? É considerado como meio extracelular, porque o cálcio fica no meio extracelular. Ou seja, pense assim, ó, você tem a fibra muscular e você tem aqui túbulo T e aqui retículo sarcoplasmático. Esse túbulo T ele é aberto para esse meio extracelular, por isso que é considerado como meio extracelular, porque aqui fora tem cálcio e aqui dentro vai ter cálcio. Quando esse potencial de ação chega até aqui, ó, essa membrana, ele vai liberar esse cálcio aqui dentro dessa célula muscular. Certo? Então, por isso que eu coloquei aqui que considera como meio extracelular, né? Líquido extracelular. E possui canais, né, e bombas de cálcio, porque esse cálcio é onde tem a reserva para essa liberação. Contração muscular. Necessita de quê? De energia, ATP, de cálcio, óbvio, e a acetilcolina, que é que vai o quê? Estimular esse processo de contração, né? Que é o nosso neurotransmissor, certo? Então, depende desse neurotransmissor para liberar esse cálcio e gerar ATP para contração muscular. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Esse gera esse gera esse. Certo? Retículo sarcoplasmático já mostramos. Características dos filamentos. Aí volta a falar de novo, né, das características. A gente tem aí a miosina, né, que aqui tem atividade ATPase, isso talvez pode cair. Então, miosina tem atividade ATPase. Actina, né, é o ponto, né, de união para a miosina, ADP, né? Então é o ponto de união para a miosina, então a actina ela vai ficar ligada à miosina. E a troponina, né? A troponina é que faz o controle dessa contração muscular. Por quê? A troponina C, como a gente referiu, é a que vai se ligar ao cálcio, é o que vai permitir com que esse cálcio se ligue a ela e aí sim vai liberar, né, essa contração muscular, certo? Então, a gente tem 3 tipos de troponina. A gente vai ter a C, a troponina I e a troponina T. A C é de cálcio, a I é de actina sempre, né? Banda I, actina, certo? Lembra aí? E troponina T é tropomiosina. A mais importante é a troponina C, que é o que vai fazer a união lá. É que vai receber esse cálcio que vem do retículo para poder liberar... fazer com que essa tropomiosina aqui, ó, libere o sítio para a contração. Ele diz assim, ó, a tropomiosina, que é diferente da troponina, é que cobre os pontos ativos, ou seja, ela que faz o bloqueio. No repouso, ela fica bloqueando a actina mais a miosina, certo? Ou seja, no músculo relaxado. Então, quando esse cálcio liga a troponina C, aí sim a tropomiosina libera esse sítio para que gere essa contração muscular. Perceba aqui, ó, que o cálcio ele une a troponina C, libera a tropomiosina e aí sim libera a actina e a miosina para quê? Para que gere esse golpe ativo, né? Vai ter ATP, né? E aí gere essa contração muscular. Então, cálcio desce, libera lá do retículo que vem do potencial de ação do sódio, lembra? Do sódio, canais de sódio geram potencial de ação, ativa os canais de cálcio dos retículos e dos túbulos T. Esse cálcio vem, liga a troponina C. Essa troponina C, depois que liga, aí sim a tropomiosina fala assim, opa, ligou a troponina C, eu vou sair daqui. Aí sim libera para que gere esse push, né? Que ele chama assim de golpe ativo.
e gera essa contração muscular. Então, tropomiosina é que está bloqueando, né? Já o troponina é quem faz essa ligação com o cálcio, e a miosina e a quitina são os filamentos responsáveis aí pela contração também. Beleza? A princípio só isso, a gente já tinha visto, então uma revisãozinha básica. Tamo junto, valeu.